O Lar das Crianças Peculiares. Vale a pena ou não vale assistir? Vamos saber qual foi a minha impressão? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal e muito obrigado a Espaço Z. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. O Lar das Crianças Peculiares. Esse filme de Tim Burton, vale ou não vale a pena você assistir? Vou dar aqui a minha impressão. Depois você vai lá no cinema, você tem a sua impressão e a gente discute aqui o que você gostou, o que não gostou, e por aí vai. Então, minha impressão é a seguinte: o filme é gostoso de assistir. É um filme intimista, um filme que faz bem você ouvir aquela história, faz você pensar, faz você submergir mesmo dentro daquela narrativa. O filme conta uma história de um menino que não está muito satisfeito no mundo onde vive e que depois da morte do seu avô, ele vai atrás de descobrir o que o avô deixou, principalmente se as histórias do avô eram reais. Isso é uma característica muito boa do Tim Burton, que não vinha muito bem nas críticas, né? Com os seus filmes anteriores, que muita gente dizia que ele só estava fazendo por dinheiro e tinha perdido a paixão por fazer cinema. O Tim Burton, ele é um fenômeno. Para mim, ele é muito bom. Ele é um dos melhores diretores, principalmente pelo fato dele saber usar o lado sombrio dele sem tirar a magia das histórias, a inocência de certas coisas. E ele tem uma característica muito boa que você vê claramente nesse filme, que é a divisão de dois mundos, o mundo do estranho e o mundo do considerado normal, e que ele às vezes gosta de fazer esse jogo de inversão. Então, por exemplo, na Noiva Cadáver, o mundo dos vivos era o mundo preto e branco, e o mundo dos mortos, que seria um mundo estranho, era um mundo colorido, vibrante, e ele faz isso em O Lar das Crianças Peculiares. Ele mostra o mundo em que o menino não está se sentindo bem, uma coisa apertada, uma coisa sufocante. E depois, quando ele chega no Lar das Crianças Peculiares, ele traz aquela coisa do familiar, do aconchego, do divertido, mesmo que com aquelas pessoas estranhas, né? E causa essa crítica, essa discussão dentro do filme. É uma discussão que seria um pouco comparada à de X-Men, mas quando você assistir o filme, você vai ver pontos diferentes disso tudo. Você vai ver uma paixão maior, um amor por contar aquela história. Você vai ver até stop motion ali dentro, que dá uma leveza ao filme. Fotografia brilhante, o ponto do lado sombrio do Tim Burton, que ele retrata muito bem, principalmente na fotografia do filme, porque as fotografias dos filmes de Tim Burton, se você parar os quadros, dá pra emoldurar, porque são muito bonitos, mas são sombrios. E nesse filme ele dá aquela dramaticidade, aquela paixão, aquele aconchego, aquela chama mesmo para você querer visitar aquele lugar, aquela frieza da luz e tal. Existe uma história de romance ali dentro, existe uma história de descoberta, a descoberta de um eu, uma descoberta de um lugar onde você vai se sentir bem, e também existe a velha luta do bem contra o mal, os mutantes bons e os mutantes ruins lutando por uma coisa que eu não vou contar, senão vai dar spoiler. Mas o filme é muito bacana, é muito bom de você assistir com a sua família, baseado no livro, mas se você ler o livro, você vai se sentir, ver duas coisas um pouco diferentes, porque tem essa coisa da paixão do Tim Burton, que muita gente está falando até que é um resgate do amor em fazer cinema do cara. Porque é uma coisa bem delicada mesmo. Você vai ver referências de outros cineastas, você vai ver muita coisa bacana. Eu achei um dos melhores filmes de 2016, mas eu sou suspeito a falar porque eu sou apaixonado pelos trabalhos de Tim Burton. Mas você tem que ir aos cinemas, conferir O Lar das Crianças Peculiares e tirar suas próprias conclusões e depois comentar comigo aqui. E também curtir, compartilhar, se inscrever e clicar aí no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo. Mais uma vez, agradeço ao Espaço Z pela oportunidade e toda a minha equipe, ao Vlad e ao Nilman. Até a próxima e tchau!